Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Constitucional na Segunda, o canal para você que está se preparando para o exame de ordem. Aqui nós discutimos dicas, estratégias, entregamos muito conteúdo que certamente vão te auxiliar a ser aprovado na segunda fase da OAB em Direito Constitucional. Eu sou o Rafael Aguiar e no episódio de hoje nós vamos bater um papo sobre um remédio constitucional importantíssimo e que tem muita chance de ser cobrado como peça prática da sua prova em Direito Constitucional na segunda fase da OAB. Tudo bem? Beleza? Então vamos juntos. E qual é esse remédio constitucional que eu estou falando? Habeas data. Beleza? Então vamos lá. Qual é o conceito, Rafa? Do que se trata esse remédio constitucional? O que se entende por habeas data? O habeas data nada mais é do que uma ação constitucional e que tem por objetivo assegurar o conhecimento ou a retificação ou ainda eventual anotação de informações relativas à pessoa do impetrante. Tudo bem? Anotações, informações e registros constantes dos bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Então, como a gente pode conceituar habeas data? Ação constitucional que tem por objeto assegurar o conhecimento, a retificação ou a anotação de informações relativas à pessoa do impetrante e desde que tais informações constem de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de entidades de caráter público, ainda que não do governo. Tudo bem? Beleza? Esse remédio constitucional, ele tem previsão expressa no artigo 5º, inciso 72, o habeas data tem previsão constitucional lá no artigo 5º, inciso 72 da Constituição. Tá? Então, artigo 5º, inciso 72 da CF, prevê expressamente o habeas data. Além disso, existe uma lei infraconstitucional que regulamenta essa ação, essa importantíssima ação, que é a Lei 9.507 de 1997. Então, nós temos tanto a previsão expressa na Constituição da República, como também uma lei infraconstitucional, que é a Lei 9507 de 97. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre a legitimidade ativa. Quem será que pode se valer desse remédio constitucional para provocar o poder judiciário? Hoje a garganta aqui está pegando, mas vamos lá. Então, vamos falar da legitimidade ativa do habeas data. Primeira coisa que tem que ficar, a primeira coisa que precisa, assim, ficar clara é que o habeas data, ele pode ser impetrado por qualquer pessoa. Como assim, Rafa? Isso mesmo. O habeas data pode ser impetrado, seja tanto por pessoa natural, pessoa física, como por pessoa jurídica. Tá? E mais, a pessoa jurídica pode ser nacional ou estrangeira. Então, a legitimidade ativa do habeas data se refere à pessoa do impetrado. E a legitimidade ativa do habeas data se refere ao impetrante. E o impetrante, ele pode ser qualquer pessoa física ou jurídica, e a pessoa jurídica pode ser nacional ou estrangeira, tá bom? Os legitimados ativos, nesse caso, eles só podem se valer, eles só podem utilizar o habeas data para requerer, e guarde essa informação, guarde isso que é muito importante, muitos alunos se confundem. Os legitimados ativos para a impetração do habeas data, eles só podem se valer desse remédio constitucional para requerer informações que lhes dizem respeito, ou seja, são informações próprias dos requerentes. E aqui a gente tem um clássico exemplo de legitimação ordinária, tá bom? O habeas data não permite a legitimação extraordinária. Então, isso significa dizer que o impetrante, ele não pode se valer desse remédio constitucional para requerer informações, por exemplo, de terceiros, ok?
existe uma hipótese excepcionalíssima que o STJ chegou a admitir que o cônjuge sobrevivente se valesse do habeas data para conseguir informações a respeito de um militar falecido. Na situação, na ocasião, a esposa, né, do então falecido, do de Cujos, ela fez um pedido para... Eu não sei se era a Aeronáutica ou Marinha, mas era uma das Forças Armadas. Ela fez esse pedido de informações que constavam ali de maneira expressa nos assentamentos do então militar, né, falecido, e ela precisava disso, se eu não me engano, para requerimento de aposentadoria, alguma coisa nesse sentido. Tá? Montepio, não sei o que era exatamente que ela precisava, tá? Eu sei que ela fez esse pedido e não lembro se foi a Aeronáutica ou a Marinha, não lembro qual das Forças Armadas, negou esse pedido, alegando que, e depois, aí ela fez o pedido administrativo, as Forças Armadas, elas negaram esse pedido, aí ela se valeu do habeas data e chegou na discussão no STJ se se o cônjuge supérstite poderia impetrar esse remédio jurídico, tá? E o STJ entendeu que sim. Aqui é uma hipótese excepcionalíssima. Ok? Beleza? Tranquilo até aqui? Então tá bom. De uma maneira geral, o que a gente tem que ter em mente aqui é vedada a legitimação extraordinária no caso do habeas data. Por quê? Porque não existe previsão legal para tanto. E o Código de Processo Civil ele é muito claro nesse sentido. Tá? Isso consta lá do artigo 18, salvo engano, do CPC de 2015, beleza? Então, não é por outro motivo que a gente não tem o habeas data coletivo, não é mesmo? Por exemplo, o mandado de segurança, existe o mandado de segurança coletivo, certo? Mandado de junção também. O habeas data não existe justamente pela impossibilidade de se aplicar a legitimidade extraordinária para o caso do habeas data, tá bom? Então, não dá para, por exemplo, nem mesmo o Ministério Público se valer do habeas data requerendo alguma informação de caráter público, porque aqui ele estaria na defesa de um direito difuso ou coletivo, e isso não é viável, tá? É claro, ele pode se valer do habeas data se for para o interesse, se for em busca de informações de interesse do próprio Ministério Público, mas aqui, e aí a gente não tem a hipótese de legitimidade extraordinária propriamente dita, tá bom? Então, regra geral, habeas data somente admite legitimidade ordinária, não por outro motivo, nós não temos habeas data coletivo. Joia? Tranquilo? Beleza até aqui? Então vamos conversar agora um pouquinho sobre legitimidade passiva. A legitimidade ativa até que é tranquila, né? Então vamos para a legitimidade passiva. Bom, em relação à legitimidade passiva, a gente tem que, de acordo ali, se a gente der uma lida no artigo 5º, 7.2, a linha A da CF, a gente vai perceber que a legitimidade passiva do habeas data, ela é ocupada por quem, né? Quem pode ocupar o polo passivo no habeas data? As entidades governamentais ou as entidades de caráter público. Como assim, Rafa? De caráter público e governamentais? Veja bem, as entidades governamentais, quando a lei fala isso, quando a Constituição faz essa menção, ela quer dizer que todos os órgãos e todas as entidades da administração pública, direta ou indireta, de todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário, são consideradas como entidades governamentais prefeitos de habeas data, tá bom? Inclusive o judiciário. Agora, quando a Constituição faz menção a entidades de caráter público, aqui vocês precisam ficar atentos. Por quê? Porque as entidades, ou seja, pessoas jurídicas de direito privado, isso mesmo, pessoas jurídicas de direito privado, que não integram, não fazem parte da administração pública, mas que eventualmente são responsáveis por registros ou bancos de dados de acesso ao público em geral, elas se enquadram aqui nas entidades de caráter público. Beleza? Então você precisa ficar esperto com isso, porque o polo passivo do habeas data não será necessariamente ocupado por uma entidade governamental, tá? Ele pode ser eventualmente ocupado por uma entidade de caráter privado, uma entidade de caráter público, perdão, mas que seja uma pessoa jurídica de direito privado.
Tranquilo até aqui? Só dar um recadinho rápido para você que está me assistindo aqui pelo Instagram. Se você quiser, acesse o nosso canal do Facebook ou YouTube, que a gente está fazendo a transmissão direto por lá também. Tá? Então, voltando à legitimidade passiva. Eu acabei de falar que as entidades privadas, né, de caráter público podem sim ser ocupantes do polo passivo na ação de habeas data, desde que sejam responsáveis por registros ou bancos de dados, né, de acesso ao público. Tá bom. E aí, de acordo com o artigo 1º, parágrafo único da Lei do Habeas Data, da Lei 9.507, o que se considera como tal entidade? Tá? Como o que a gente pode entender como entidade de caráter público, que na verdade é uma pessoa jurídica de direito privado. Aí a lei fala assim, olha só, lendo aqui, ó, cadê? Artigo 1º, parágrafo único da Lei 9.507 diz o seguinte: considera-se de caráter público todo registro ou banco de dados contendo informações que sejam ou que possam ser transmitidas a terceiros, ou que não sejam de uso privativo do órgão, entidade produtora ou depositária das informações. Esse é o regramento constante expressamente lá da legislação, da Lei 9.507. E, Rafa, mas como assim, né? Registro ou banco de dados que tem informações que podem ser transmitidas a terceiros, mas não sejam de uso privativo do órgão ou daquela entidade que realizou aquele banco. Dá um exemplo. Tranquilo, serviço de proteção de crédito, né? O serviço de proteção ao crédito, o famoso SPC, é um exemplo clássico que a doutrina traz como hipótese de entidade de caráter público, mas que é uma pessoa jurídica de direito privado e que se enquadra perfeitamente aqui como eventual legitimado passivo para a ação de habeas data. Beleza? Tranquilo até aqui? Então, vamos seguir. E qual é o objeto do habeas data, Rafa? O que eu posso, o que se pretende com o habeas data? Então, qual é o objeto do habeas data? O que se pretende, o que se vislumbra quando você maneja o habeas data? O habeas data, se nós considerarmos a legislação infraconstitucional e a Constituição da República, nós vamos perceber que o habeas data, ele pode ser utilizado para 3 finalidades. Como assim, Rafa? Primeira finalidade do habeas data seria o quê? O conhecimento de informações relacionadas à pessoa do impetrante. Lembra que eu disse que só cabe habeas data no que diz respeito aos interesses do próprio impetrante, no caso de legitimidade ativa ordinária aqui própria, né? Vamos dizer assim, tá? Então vamos lá. O primeiro objeto, a primeira finalidade do habeas data é justamente para obter o conhecimento da informação relativa à pessoa do impetrante, tá bom? Lógico, essa informação ela tem que constar lá dos registros ou bancos de dados das entidades governamentais ou das entidades de caráter público, ainda que seja uma pessoa jurídica de direito privado, tá bom? Essa é a primeira hipótese. Segunda hipótese de cabimento do habeas data. O habeas data ele também pode ser impetrado para retificação de dados, desses dados aí relativos à pessoa do impetrante, tá? Caso o impetrante, o interessado, ele não prefira fazer isso por processo sigiloso. E aí pode ser judicial ou administrativo. E a terceira hipótese de cabimento, o terceiro objeto do habeas data, ele diz respeito a uma eventual anotação nesses bancos de dados, nesses assentamentos aí, uma anotação referente ao interessado, de eventual contestação ou explicação sobre algo que consta lá, que é verdadeiro, mas que é justificável, tá? E que, eventualmente, esteja na sua pendência judicial ou amigável. Essa é a terceira hipótese de cabimento do habeas data. Então, resumindo, 3 hipóteses em que eu posso utilizar o habeas data: para conhecimento das informações, para retificação dos dados ou para fazer constar eventual anotação relacionada a um fato verdadeiro, mas que é justificável. Onde está escrito isso, Rafa? Artigo 5º, inciso 72 da CF e artigo 7º da Lei 9.507 de 1997, que é a lei que trata do habeas data. Tá bom? E aqui, olha só, verificando essas hipóteses de cabimento do habeas data, a gente percebe o seguinte, que é um remédio constitucional que garante, na verdade, o direito de informação.
certo? Lembrando que o direito de informação também é um direito fundamental previsto lá no artigo 5º, né? Naquele rol extenso dos incisos do artigo 5º da Constituição. E de que inciso eu estou falando? Estou falando do inciso 14. Inciso 14 do artigo 5º da Constituição prevê o direito de informação. E ele diz, né, que é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Então, esse dispositivo da Constituição é claro, né, é transparente em garantir o direito de informação. E o habeas data, ele acaba servindo como uma ferramenta para que, se eventualmente o direito de informação for violado, for transgredido, a pessoa possa se beneficiar dele, ainda que contra a vontade de eventual administrador público ou, de uma maneira geral, de eventual conduta do poder público. Beleza? E aqui, nesse ponto, veja bem, aqui uma dica importante, porque muitos alunos confundem isso. Como eu disse, o direito de informação é um direito constitucionalmente previsto lá no artigo 5º, 14 da CF. Tá bom. Só que se esse direito for violado, eu posso, através do instrumento, através da ferramenta, do mecanismo do habeas data, né, me valer para que esse direito seja tutelado. Tá bom. Só que o habeas data, ele é destinado, ele serve única e exclusivamente para conhecer, retificar ou, eventualmente, fazer constar uma anotação das informações relacionadas ao impetrante. E o que eu quero dizer com isso? Ele não pode ser utilizado, primeiro, para obter informação de caráter geral, tá? Por quê? Porque eu acabei de dizer que isso significaria uma legitimidade extraordinária e não pode. Então, informação de caráter geral, informação de caráter coletivo, não é possível se valer do habeas data, até porque todo mundo pode se valer do direito constitucionalmente previsto lá no artigo 5º, 33, para receber dos órgãos públicos as informações, seja de interesse particular ou de interesse coletivo geral, tá bom? E essas informações, inclusive, têm que ser prestadas no prazo legal, e a gente tem até a lei de acesso à informação para isso, né? Sob pena de responsabilidade do administrador público. Beleza? Tem hipóteses de sigilo, mas são aqueles casos excepcionais que são imprescindíveis à segurança da sociedade, à segurança do Estado, tá bom? Mas as informações de interesse coletivo, as informações de interesse geral, elas podem ser solicitadas por qualquer um, por isso que não pode ser solicitada através do habeas data. Só que o habeas data, como ele se diz respeito ao conhecimento de informações e não, como ele diz respeito ao acesso das informações do próprio impetrante, isso significa dizer que ele não tutela o direito de certidão. Como assim, Rafa? O que acontece é que, às vezes, o examinador ele tenta fazer com que você caia numa pegadinha. Ah, é, Rafa? É. Ele narra uma história contando que o fulano foi atrás de uma informação dele no órgão administrativo que foi solicitada. Aí o servidor ele dá a informação, tá? O servidor lá dá a informação, mas não fornece essa informação por escrito. Ele simplesmente passa uma informação verbal. E aí o servidor pede uma certidão sobre isso que ele acabou de falar e essa certidão não é dada. Veja, ele teve a informação, então não é possível manejar um habeas data para isso. Nesse caso, em que eu preciso fazer valer o direito de obter uma certidão, eu posso impetrar um mandado de segurança, mas não um habeas data, tá? Então, muito cuidado com isso. Beleza? Tranquilo? Então tá. Agora sim, o habeas data, para ele poder ser impetrado, ele está condicionado a uma recusa prévia administrativa. Como assim, Rafa? Aliás, isso esse requisito, né, da impossibilidade do manejo do habeas data sem a recusa prévia da autoridade administrativa consta da súmula 2 do STJ. Mas, além da súmula 2, nós temos o artigo 8º, parágrafo único da lei do habeas data, da lei 9.507, que deixa claro que para que o impetrante possa se valer do habeas data, é necessária a comprovação da recusa do acesso das informações ou, às vezes a recusa não vem de maneira explícita,
mas é possível o decurso de um prazo, e aí a lei fala em mais de 10 dias, no caso de retificação ou anotação das informações, ou mais de 15 dias, no caso de... no caso de retificação ou anotação de informações, mais de 10 dias. E no caso de negativa da informação, mais de 15 dias. Isso. Então, deixa eu pegar aqui o artigo 8º. O artigo 8º, isso mesmo. O habeas data, ele depende da comprovação. Isso. Então, voltando. Para que eu possa utilizar o habeas data, né, para que o interessado possa se valer desse remédio constitucional, ele precisa comprovar a recusa administrativa. Isso consta tanto da súmula 2 do STJ, como do artigo 8º, parágrafo único da Lei 9.507. Só que pode ser que a administração pública não externalize a recusa de maneira expressa, de maneira explícita. E aí a lei fala que, se ela não disser nada, contado do pedido, mas se ela não disser nada no prazo de 10 ou 15 dias, a depender se o pedido se refere a uma retificação, se o pedido se refere ao conhecimento da informação, isso também é considerado, entre aspas, uma recusa, o que viabiliza a impetração do habeas data. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Lembrando que o fornecimento das informações incompletas ou insuficientes pelo poder público, isso equivale à recusa da própria concessão da informação e, portanto, justifica a impetração do habeas data. Tá? Tranquilo? Então vamos lá. Outra coisa. Sabendo que a gente precisa... Sabendo que é necessária a recusa por parte do poder público para impetrar o habeas data, você já sabe que precisa mencionar isso lá na sua prova prática da segunda fase da OAB. Então, como o Código de Processo Civil, é claro, no que diz respeito à necessidade de juntar aos autos, na petição inicial, todos os documentos que você tenha disponível para ajuizamento da ação, inclusive aqui no caso, a gente está se referindo a uma das condições da ação, porque se você não preencher esse requisito, sequer você preenche as condições da ação, certo? Então você precisa colacionar aos autos, então pedir pelo deferimento da juntada da prova, da recusa da concessão da informação, ou da retificação da informação, ou da anotação do que se pretende, sob pena de indeferimento da liminar da petição inicial. Beleza? Tranquilo? Então não se esqueça disso. Na sua prova, na sua peça prática, lá na conclusão dos pedidos, você precisa fazer essa menção, tá bom? E qual é o prazo para impetração do habeas data, Rafa? Olha, diferente, porque é engraçado porque o habeas data ele se assemelha muito com o mandado de segurança, mas ele protege, ele tutela um direito específico, né? Um direito constitucional específico. É um direito líquido e certo, mas um direito líquido e certo de acesso à informação, tá bom? Só que, diferente do mandado de segurança, porque o mandado de segurança fala lá do prazo de 120 dias, né? Um prazo decadencial que consta lá da Lei 12.016. Aqui, a Lei 9507, a Lei do habeas data, ela não estabeleceu nenhum prazo decadencial para impetrar o habeas data. E aí, eu posso falar que, em tese, como não tem um prazo decadencial para isso, o habeas data pode ser utilizado a qualquer momento pelo interessado, tá? Para ter esse acesso. Beleza? Tranquilo? Agora sim a gente vai falar de um ponto que pode ser questionado na sua prova, e mais, se essa peça cair, você precisa estar muito atento, porque eu vou falar sobre a competência para processar e julgar o habeas data. É que o habeas data, dependendo da autoridade, dependendo de quem se encontra envolvido na situação, ele pode ser processado e julgado diretamente nos tribunais, inclusive nos tribunais de superposição. Por exemplo, um habeas data contra o ato do presidente da República, um habeas data contra o ato da mesa do Senado, ou da mesa da Câmara, ou do Tribunal de Contas da União, enfim, um habeas data contra esses órgãos, contra essas pessoas, ele é processado e julgado no Supremo Tribunal Federal. Nossa, Rafa, como eu sei isso?
Isso consta, no caso do Supremo, no artigo 102, inciso 1, a linha D, salvo engano, da Constituição Federal. Só que a própria Lei 9.507 fala da competência dos tribunais, né, da competência ordinária dos tribunais para processar e julgar o habeas data, lá no artigo 20. Então, você precisa ficar muito atento para isso, tanto para realizar o endereçamento certinho da sua peça, como se eventualmente o examinador fizer uma questão dissertativa daquelas 4 discursivas, né, da segunda fase da OAB, questionando sobre o órgão competente para processar e julgar, sei lá, eventualmente, um habeas data contra um ato do Procurador-Geral da República. Quem seria competente para processar e julgar esse habeas data? O Supremo Tribunal Federal. Beleza? Então, fica atento, tá? No caso do Supremo, nós temos, como eu disse, o artigo 102, né, da Constituição que faz essa menção, mas não deixe de ver o artigo 20 da Lei 9.507. Outra coisa, existe a hipótese do STJ processar e julgar o habeas data. É mesmo, Rafa? Se o habeas data for contra um ato de um ministro de Estado ou contra um ato do próprio STJ, aí você também tem a possibilidade de manejo do habeas data lá no STJ, tá? Quem mais? Tribunal Regional Federal. Se o habeas data for impetrado contra um ato do próprio tribunal ou de um juiz federal, o Tribunal Regional Federal será o competente para processar e julgar. No caso do juiz federal, ele vai ser o competente para processar e julgar se o ato for de uma autoridade federal, claro, excetuado os casos de competência ou do STJ ou do próprio Tribunal Regional Federal. Beleza? Além disso, nós temos, no caso da Justiça Estadual, é uma competência residual, né? Porque aí abrange todas as hipóteses que não se encontram ali nos tribunais de superposição ou nos tribunais regionais federais, tá? Mas fique esperto, não se esqueça que a banca organizadora, a FGV, gosta muito e adota como regra o princípio da simetria para esses casos. Então, lembre-se disso na hora de fazer sua prova, se eventualmente cair uma peça como essa, se eventualmente cair o habeas data, tá bom? E como se dá o procedimento dessa ação constitucional, Rafa? Como ocorre o procedimento? Como ocorre o procedimento aqui do habeas data? Bom, você precisa entender, como eu disse, o habeas data ele é dividido em 2 fases. Por quê? Lembra que eu falei para você que o habeas data, para que ele possa ser impetrado, é necessária uma negativa por parte do poder público no que diz respeito à concessão da informação? Inclusive, eu disse para você que você deve fazer menção sobre essa negativa lá na sua petição inicial, se cair o habeas data na sua prova, como peça prática. Lembra disso? Então, considerando isso, nós já percebemos que o habeas data ele é dividido em 2 fases. Uma fase considerada pré-judicial, ou seja, uma fase pré-processual, e a fase judicial propriamente dita. E qual seria a fase pré-judicial, ou essa fase pré-processual? Veja, o interessado ele vai ter que, pela via administrativa, apresentar um requerimento para obter, para retificar ou para fazer a anotação da informação, certo? Isso lá no órgão ou na entidade de caráter público, né? Na entidade governamental ou na entidade de caráter público que tem ali o registro ou banco de dados. Tá. Esse pedido ele vai ser analisado e precisa ter uma decisão, lembrando que na hipótese de omissão ou de recusa, na hipótese de recusa ficou clara a possibilidade de impetração do habeas data. Beleza? Agora, se houver a recusa por mais de 10 dias para análise do pedido de conhecimento da informação ou a omissão da recusa por mais de 15 dias para decidir quanto ao pedido de retificação ou de anotação da informação, o interessado ele pode propor a ação judicial de habeas data. Por quê? Porque aqui surge o interesse de agir do impetrante. E aí nós teremos início à fase judicial. Beleza? Tranquilo? Entendido? Então lembre-se, ou eu tenho uma negativa expressa, ou eu tenho o decorrer de um prazo de 10 ou 15 dias. 15 dias, no que diz respeito ao pedido de retificação ou de anotação, tá? E 10 dias no que diz respeito ao pedido de conhecimento da informação. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. E a fase judicial, Rafa?
Ultrapassada a fase administrativa, então, feito pedido, tendo a negativa ou a omissão no prazo de 10 ou 15 dias, nós partimos para a fase judicial. E o procedimento do habeas data, ele é muito próximo com o procedimento do mandado de segurança, né? Por quê? Primeiro, o interessado, ele impetra o habeas data, lembrando do endereçamento correto para o órgão competente, já que o habeas data pode ser processado e julgado por tribunal, inclusive tribunal de superposição. A petição inicial precisa demonstrar recusa administrativa ou omissão como prova pré-constituída. Lembre-se disso, tá bom? Por quê? Porque no caso do habeas data, por se tratar, inclusive, de um remédio constitucional, no caso aqui, que protege direito líquido e certo, ele não admite a dilação probatória, tá? E aqui, recebendo a petição inicial, ela estando em ordem, o juiz ele já notifica a autoridade coatora, porque ela precisa prestar as informações também no prazo de 10 dias, tá bom? E aí nós temos, em seguida, o processo encaminhado para o MP, porque o MP, na ação de habeas data, funciona como verdadeiro custos legis, que ele precisa se manifestar no prazo de 5 dias, e, no final das contas, o processo volta ali, os autos, né, voltam para o juiz para que ele possa proferir a decisão em 5 dias, tá? O habeas data, como tutela esse direito de informação, esse direito de acesso à informação, ele tem prioridade sobre todos os outros processos, exceto habeas corpus, liberdade de ir e vir, claro, né? E o próprio mandado de segurança. Onde está escrito isso, Rafa? Lá no artigo 19 da Lei 9.507 de 97. Beleza? Então, importante, não se esqueça. O habeas data tem prioridade sobre a grande maioria dos processos judiciais ressalvados. Habeas corpus e mandado de segurança, previsão do artigo 19 da lei do habeas data. Beleza? Tá bom. Além disso, a lei do habeas data não trata claramente da hipótese de tutela provisória, de concessão de tutela provisória, tá? Mas a doutrina entende que é possível, sim, a tutela provisória com base no próprio Código de Processo Civil. Tá bom? A decisão que julga procedente o pedido, então cuidado, a sentença que julga procedente o pedido de habeas data faz o quê? Determina data e hora para que a autoridade, então, coatora, apresente ao impetrante as informações, beleza? Ou para que a autoridade coatora leve até o juízo, apresente até o juízo uma prova da retificação que foi solicitada, né? Ou da anotação feita nos moldes em que a pessoa do impetrante tenha feito, beleza? Isso consta lá do artigo 13 da Lei 9.507, tá bom? Por fim, essa sentença que é concessiva aí da ordem, né, de habeas data, no caso de pedido de conhecimento, ela possui uma natureza meramente declaratória, é claro, e na hipótese de retificação ou de anotação, aí nós temos uma verdadeira decisão de natureza constitutiva, tá bom? Agora, Rafa, e se a ordem for denegada? Mas vou além. E se a ordem for denegada e sem apreciação do mérito? O que acontece? O pedido de habeas data pode ser renovado? Veja bem. Se eu impetro um habeas data, o juiz sequer conhece do mérito e denega. E falando assim, sei lá, não preenche os requisitos da petição inicial, por exemplo. Ou as condições da ação não foram preenchidas. A ação é extinta sem julgamento do mérito, sem exame do mérito. A gente tem uma sentença terminativa. É possível que eu renove o pedido, feito lá no habeas data? Eu posso impetrar um novo habeas data? Será que eu posso fazer isso? Sim, eu posso fazer isso porque não existe coisa julgada material. Isso é permitido de acordo com o artigo 18 da Lei 9.507. Tranquilo? Beleza? Tá bom? Bom, dito isso... calma. Mas duas coisas importantes a respeito do habeas data. A primeira delas é que o processo administrativo prévio, até aqui tranquilo, ele é gratuito, tá? Mas a ação de habeas data, ela também é gratuita. Rafa, onde consta isso? Lá no artigo 5º, inciso 77 da Constituição Federal e no artigo 21 da Lei 9.507.
Nesses dois dispositivos que eu acabei de mencionar, fica claro que o procedimento administrativo prévio, tá, em relação a habeas data, e a própria ação constitucional de habeas data são demandas gratuitas, tá bom? 0800, na faixa, beleza? Só que, por essa razão, a decisão não condena o vencido, no caso, os ocupantes do polo passivo, no pagamento de custas e honorários advocatícios. Tá bom? Nada mais justo, né? Tá certo? E da sentença, cabe a apelação, seja uma sentença que conceda a ordem ou que denegue a ordem de habeas data, tá bom? E aí, inclusive, se no caso de sentença que extingue o processo em resolução de mérito, também é possível a interposição de apelação. Então, o recurso da sentença que aprecia o habeas data, seja ela concedendo a ordem, seja ela denegando a ordem, inclusive no caso de extinção sem resolução do mérito, pode ser impugnada via apelação. Tá bom? Beleza? Tranquilo até aqui? Dito isso, a gente encerra a nossa aula sobre habeas data e eu quero que fique muito claro alguns pontos que você não pode esquecer. Primeira coisa, não se esqueça da legitimidade ativa. A legitimidade ativa do habeas data se limita à legitimidade ordinária. Segunda coisa, cuidado com o foro competente para processar e julgar o habeas data, porque existe a possibilidade dessa ação ser processada e julgada, tá, em tribunais, inclusive de superposição. Terceira coisa, não se esqueça que o procedimento total do habeas data, ele é subdividido em duas partes, né? Porque ele tem a parte prévia, a parte pré-processual na via administrativa e depois a parte judicial. Lembrando que para eu partir para a ação judicial de habeas data, é necessária uma negativa por parte do poder público no que diz respeito à concessão da informação, à retificação, à anotação, tá? E que essa negativa deve ser comprovada já na petição inicial. Portanto, lá nos seus pedidos, você vai pedir pelo deferimento da juntada da negativa por parte do poder público. Tranquilo? Beleza? Não se esqueça que o Ministério Público, ele é ouvido, então, nos seus pedidos você também precisa mencionar e pedir pela oitiva do MP, tá bom? E que da decisão de habeas data, inclusive denegando a ordem, inclusive no caso de extinção sem resolução do mérito, é possível a impugnação via apelação, que pode também ser uma peça questionada lá no caso prático da sua segunda fase. Tranquilo até aqui? Cuidado, então, com esses pontos, tá? E, diferentemente do mandado de segurança, no habeas data, nós não temos o prazo de 120 dias, prazo esse decadencial. Não existe isso na ação de habeas data. Lembrando que ele tem preferência em relação à ação de habeas data, goza de preferência no seu trâmite em relação aos outros processos, ressalvado o caso de habeas corpus e mandado de segurança. Isso consta lá da legislação, tá? Tranquilo? Dito isso, eu espero que agora, de verdade, caia como peça prática do próximo exame o habeas data, porque você vai estar craque, já vai saber tudo sobre o assunto, não vai se esquecer nas partes específicas dos pedidos, tutela provisória, pedido de juntada, deferimento da juntada da negativa, oitiva do Ministério Público, endereçamento, se eventualmente for de competência de tribunal, enfim, eu espero que seja cobrado e eu espero que você acerte, gabarite sua peça, passo a passo, do endereçamento até ali a assinatura, local e data do advogado. Beleza? Se você está curtindo o conteúdo que a gente tem postado aqui diariamente, se você gosta da ideia, me ajude a espalhar essas informações para aqueles que, como você, estão se preparando para a segunda fase da OAB. Tá bom? Então, por hoje, eu fico por aqui, agradeço aqui pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.